Bem-vindos ao Webtoon Narrado. Hoje vamos mergulhar em um mundo cheio de ação, mistério e espadas lendárias. Prepare-se para acompanhar a história épica de Celtic Sword God. Se você gosta de histórias cativantes com personagens incríveis e reviravoltas emocionantes, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos narrados e comente aqui embaixo qual cena você está mais ansioso para ouvir. Agora, pegue sua espada imaginária, prepare-se para a jornada e vamos começar. Um vulcão entrou em erupção. Dois guerreiros incomparáveis se enfrentaram em um combate mortal no topo de uma montanha. Havia um estrondo insuportável em sua batalha. Eles se golpeavam um ao outro, golpe após golpe. Pedras e poeira voavam por toda parte. Um deles, ao receber um golpe de seu oponente, fez uma cratera na rocha com seu corpo. Pedras gigantescas estavam voando em diferentes direções. No calor da batalha, eles se moviam de um lugar para outro por toda a montanha. E assim ela começou a desmoronar. O mais velho dos dois guerreiros foi gravemente ferido pelo inimigo e perdeu um braço. O jovem guerreiro tinha um punhal cravado em seu ombro. A ferida era muito profunda. O sangue jorrava de sua boca. Depois de se chocarem com força, eles ricochetearam em direções opostas. Um clarão brilhante iluminou o céu. Dog New Bei elogiou seu forte oponente Jiang Chen. Ele é realmente igual a ele, mas ainda não está maduro. Jiang Chen não esperava que o velho fosse tão bom na luta. Ele o havia ferido gravemente. Ele não era inferior de forma alguma. Ele só lamentava uma coisa: o fato de que não seria mais capaz de compreender todos os mistérios da lâmina. Fechando os olhos, Jiang Chen concentrou sua última força. Ele gera energia com a lei da espada azulejo. Raios perfuram seu corpo por todos os lados. Ele invoca dessa energia uma espada divina. Esse feitiço é a unidade da lâmina e da alma. A espada de Jiang Chen havia absorvido todo esse poder. Ela agora daria ao seu mestre uma vantagem inegável sobre seu oponente. Nada pode se comparar a esse poder. Ele romperá todas as barreiras e defesas. Jiang Chen direciona um fluxo de energia destrutiva para Dog New Bei. Ele voa como um raio negro. O velho sentiu algo forte e imparável correndo por ele. E atrás dele, o penhasco se desfez em um monte de pedras enormes. Dog New Bei descobriu um buraco em seu peito. Suas defesas foram prontamente rompidas. Simplesmente inacreditável. A seção de rocha onde o velho estava começou a desmoronar sob seus pés. E o corpo morto de Dog New Bei voou com as rochas para o abismo. Jiang Chen sentiu como se estivesse morrendo. A única coisa em que ele podia pensar agora, em seus últimos momentos vitais. Uma coluna de luz brilhante perfurou o céu noturno. Os raios do funil de luz dispararam em diferentes direções. Uma pedra começou a emitir um brilho e emitiu rápidos feixes de luz. A pedra se aproximava cada vez mais, emitindo faíscas. Ela estava ficando cada vez maior. E por fim, havia escuridão, que era atravessada por relâmpagos brilhantes. Meus olhos se abrem e vejo a silhueta negra de um homem. Talvez ele não esteja mais vivo. Uma jovem de aparência agradável diz que está na hora do jantar. Ele a entende perfeitamente. E então o bebê começa a falar com ela em linguagem adulta consciente. E a envergonha. Houve um grito terrível na casa. A menina é a babá dele e sai de casa gritando. E o garotinho se pergunta a quem ela se referia. Jiang Chen percebe que está vivo, mas não entende por que está no corpo de uma criança. Ele se lembra da mudança de cor do céu e da batalha com seu adversário Dog New Bei. No final, os dois estavam mortos. Como o céu mudou, isso pode significar que ele atravessou a barreira. O pequeno Jiang Chen está olhando ao redor. Ele vê as plantas e os móveis da casa. Provavelmente é uma terra completamente diferente. É uma cidade desconhecida para o pequeno. Jiang Chen está completamente nu, tentando sair de seu berço. Ao longe, ele ouve vozes. Então ele viu um grupo de pessoas. Havia um senhor importante gritando com a enfermeira. O pequeno Jiang Chen falou para a surpresa de todos. Ele explicou que precisava voltar com urgência. Acontece que o senhor importante é o pai, e ele está muito feliz pelo fato de a criança ter começado a falar aos 6 meses de idade. O pequeno Jiang Chen não sabe onde está. Uma casa estranha, uma família e toda a cidade. Mais tarde, ele descobriu que havia entrado em outro mundo. Ele tinha acabado de renascer no corpo de um bebê no continente Tianyuan. Todos os participantes da noite ficaram muito felizes. Eles se revezavam para abraçar o bebê. Para eles,
Era um bom sinal o fato de o bebê de 6 meses ter começado a falar. Para sua grande surpresa, o pequeno Jiang Chen manteve as memórias de sua vida passada. O tempo passa rápido, e 3 anos na casa da nova família do pequeno Jiang Chen passaram como 3 semanas. O dia do teste chegou. O garotinho espera que depois de tanto treinamento possa mostrar a todos seu talento e habilidade. Ele conhece sua vantagem. Afinal de contas, ele ainda tem o conhecimento e a experiência de sua vida passada com ele. Um velho professor está dando instruções a seu jovem aluno. Um vórtice brilhante apareceu na pedra e começou a se desenrolar. Até mesmo o velho professor ficou surpreso com o que viu. Jiang Chen pergunta o que é isso, e seu professor tenta encontrar uma explicação simples. O teste mostrou que o garotinho não podia usar esse poder. Jiang Chen ficou chocado com isso. E para simplificar, o talento do pequeno Jiang Chen simplesmente não existe. Um grupo de fãs apoia o jovem senhor. Eles o animam da melhor forma possível com seus slogans e pôsteres. Lágrimas de alegria brotaram nos olhos do velho. Finalmente, ele veria o pequeno Lorde ganhar o status de escolhido na frente de tantas pessoas. O teste foi aprovado. Ele mostrou que o pequeno Shangtian não tinha poder sagrado. Todos congelaram de surpresa e indignação. Isso precisa ser questionado, porque não é crível. Talvez tenha havido algum tipo de engano. Shangguan está de pé em frente ao brasão da família, e em lados opostos a ele estão sentadas suas belas esposas. Ele está extremamente insatisfeito porque seu filho Shangtian não conseguiu gerar energia de poder santo. Biyun-tian, a mãe de Shangtian e a quarta esposa do Sr. Changguan, está muito preocupada com seu filho pequeno. Bai Yuxuan, a terceira esposa do Sr. Changguan, senta-se com um olhar satisfeito e sorri maliciosamente. Shangtian acha que o obelisco está quebrado. Não há nada de errado com ele. Ele não é aleijado. O tio D concorda em fazer o teste novamente. Ele começa a meditar e usa a técnica dos olhos do discernimento. O Sr. Changguan está observando-os de longe. Ele quer descobrir as coisas por si mesmo. O teste foi concluído mais uma vez. O pequeno Shangtian ficou muito nervoso. O tio D informa ao Sr. Changguan que o jovem mestre Shangtian não tem a capacidade de gerar poder sagrado. Biyun-tian, a mãe de Shangtian, está muito chateada. O menino parece estar bem. Bai Yuxuan começou a ser sarcástico em relação a isso. Quanto esforço e recursos familiares foram investidos nesse bebê. E o resultado não foi nada. Ela não está de bom humor. Como o teste não foi aprovado, ela não vê sentido em todos os cartazes com slogans bobos a favor do bebê Shangtian. Toda a multidão, junto com as faixas, começa a se afastar lentamente da cena da aprovação. Então, tudo foi em vão. O próprio Shangtian não consegue entender nada. Afinal, há um grande progresso em seu treinamento da lei da espada azulejo. A própria essência deste mundo onde ele renasceu é mais densa do que a do mundo onde ele viveu e morreu. Talvez o motivo tenha sido o fato de Shangtian ter combinado o primeiro nível da lei da espada azulejo com seu poder sagrado. Sim, isso pode ser um motivo de fracasso. Bai Yuxuan, como uma cobra vermelha astuta, começou a bajular o marido. E lembrava o filho que tiveram juntos, Ke-er. Devido ao fracasso de Shangtian no julgamento, todos os recursos que foram alocados para ele serão dados ao outro filho do Sr. Changguan, e a manutenção de sua mãe será reduzida pela metade. Um ato muito desprezível. Ele foi imerecidamente feito parecer uma criança inferior. O Sr. Changguan anunciou severamente sua decisão ao público. O pequeno Shangtian não disse nada de forma irritada. Esse é o fim da cerimônia de julgamento. Todos se viram e vão embora. Bai Yuxuan ainda não se cansa disso. Ele pica sua irmã no lugar mais doloroso, enquanto ela comemora seu triunfo. O velho tentou animar o pequeno Shangtian. Ele explicou que seu pai, Changguan, tinha uma responsabilidade muito grande. Ele tinha que tomar decisões muito difíceis. Até mesmo Changguan tem suas próprias razões para fazer o que faz. Qualquer coisa que não mate o torna mais forte. Shangtian foi em direção à sua mãe, Biyun-tian. Ele tinha muita vergonha de olhá-la nos olhos. Ele falhou e, por isso, ela também sofreu. Ele se desculpou do fundo do coração. Ele não queria que ela caísse em desgraça. Uma mãe é uma mãe. Para ela, seu filho é o melhor. Mesmo que ele não consiga fazer algo. Ela está convencida de que, se uma coisa está faltando,
Deve haver algo para cobrir o déficit. Ainda não chegou a hora de seu filho. Byung-chul sempre estará com seu filho Shang-tian e nunca o trairá. Sua mãe é muito gentil com ele. Sua bondade e carinho compensam Shang-tian pela amargura da derrota e do fracasso de hoje. Ele acalmou sua mãe e disse que já havia se decidido. Ele faria as coisas melhorarem. Ele não decepcionará sua mãe novamente e não a envergonhará, mesmo que para isso ele tenha que vencer toda a concorrência. Byung-chul sorriu e disse que sua fé em seu filho nunca diminuiria. Shang-tian tem um trunfo muito grande, seu conhecimento da experiência de sua vida passada, que o ajudará a atingir seus objetivos e a mostrar seu valor. No final da tarde, na biblioteca da casa de Changguan, Jiang Shen passou todos esses 7 anos estudando e treinando intensamente. Tudo isso é o último livro. Ele leu mais de 1000 livros na biblioteca de seu pai. Tudo para atingir seu objetivo. Agora precisamos combinar o conhecimento adquirido nos livros com a lei da bola azulejada. O resultado deve ser bom. Jiang Shen concentrou a energia em sua mão direita. Ele se preparou para atacar com a palma da mão. O impacto atingiu a coluna de suporte da biblioteca. Uma marca muito profunda e clara de sua mão no pilar de pedra permanece. Ele foi bem-sucedido. Há 3 anos ele fundiu seu corpo com o poder sagrado, cujo crescimento se tornou muito rápido. Um brilho intenso de um tom azulado pode ser visto das janelas da biblioteca. Jiang Shen trabalhou até altas horas da madrugada. Ele precisa voltar para sua mãe o mais rápido possível. Ela ainda não precisa saber de seus segredos. Ele está sentado à mesa, mas não há nada sobre ela. Não há comida. Byung-chul aconselha seu filho a memorizar bem. Não importa quão terríveis sejam as circunstâncias, é preciso sempre manter a marca e dar o melhor de si. O menino pede desculpas à mãe. Se ele não fosse deficiente, sua mãe não toleraria a carência. Embora os pepinos sejam um alimento primitivo, são muito úteis, e ele também remove o excesso de gordura. Há rumores de que Bai Yuxuang comprou um produto caro para cuidar da pele. E agora, ela parece uma beterraba inchada. E então, de repente, ela se lembrou. Ela pegou um bilhete que listava um livro para ler e tarefas para o filho cumprir. Shang-tian não precisa fazer nada. Afinal de contas, ele consegue memorizar facilmente o que lê. No entanto, ele não informa sua mãe sobre isso. Como seu filho não pode exercer o poder sagrado, ele terá que confiar apenas em sua inteligência e conhecimento para ter um bom futuro. Analisando essa grande lista, Shang-tian pensa consigo mesmo que talvez devesse contar seu segredo à mãe. Mas se ele pudesse usar o poder sagrado, ele seria duplamente cobrado. E então ele percebeu que era melhor não fazer isso, e manter seu segredo para si mesmo por enquanto. Ele não queria se dar ao trabalho de lê-lo. Shang-tian vai para a biblioteca, e sua mãe o avisa que, com certeza, verificará a conclusão da tarefa que lhe deu à noite. Como ele já leu todos os livros da biblioteca e consegue recitá-los de memória, ele não fará a tarefa. Shang-tian sentiu o cheiro de uma bela fragrância. É o favorito de sua mãe, é inconfundível, e se dirigiu para a cozinha, onde os criados estavam trabalhando. Eles o notaram quando ele subiu os degraus até a porta. A torta estava linda. As 4 fatias eram muito apetitosas. Sua mão alcançou a torta, mas então os empregados começaram a repreender o menino. Não é certo roubar dessa forma. Imediatamente, o prato foi retirado abruptamente das mãos de Shang-tian. Ele não teve tempo de pegar nada. O servo comum de Qiuer estava provocando o menino. E o provocou. É melhor ele lhe dar o bolo como despedida. Shang-tian está ficando muito irritado. Qiuer não para, provocando Shang-tian. Ele se lembra muito bem de que sua mãe o ama muito. Shang-tian diz calmamente a Qiuer para lhe dar o que ele quer. Mas o servo da terceira senhora continua com seu sarcasmo, sem perceber que está brincando com fogo. Os empregados da cozinha começam a humilhar Shang-tian. Eles o lembram de que é por causa de seu fracasso no teste que sua mãe não consegue nem comer direito. Shang-tian já está falando em tom elevado para que Qiueru lhe dê o que ele quer. Xuer desafiadoramente derruba o prato com 4 pedaços de bolo no chão em frente a Shang-tian. O prato cai e se quebra. A comida se foi. Shang-tian está furioso. Ele começa a acumular poder e chama o servo de Qiuer pelo que ele realmente é. Ele dá um forte soco com o punho no rosto do servo. O sangue espirra no ar. Xuer cai no chão, inconsciente, com a boca cheia de seu próprio sangue. Os outros servos olharam para o pequeno Shang-tian com horror e admiração.
Eles pareciam estar brincando e não perceberam com quem estavam se metendo. De agora em diante, Shang Tian não será mais educado e contido. Ele os lembrará com força de quem ele é e de onde eles pertencem. O rosto do servo de Xue-Er se curvou para dentro com o golpe, e sangue escorreu de seu nariz. Para o outro servo, com um soco na mandíbula, Shang Tian torceu seu pescoço violentamente, e o terceiro, com um soco no estômago, o jogou contra a parede. O empregado da cozinha está sentado no chão, perto de uma prateleira de pratos. Seu nariz está quebrado e ele está meio desmaiado. Ele ouve uma placa estremecer e voar diretamente para sua cabeça. Os outros empregados da cozinha, que ainda não haviam caído sob o domínio de Shang Tian, ficaram olhando horrorizados enquanto o pequeno mestre dava um tapa no pescoço dos três. Shang Tian enfiou na boca de seu agressor, Xue-Er, o mesmo bolo de cenoura que o criado havia desafiadoramente jogado no chão. Durante 2 anos, ele e sua mãe sofreram abusos. Eles eram alimentados como porcos, mas, ao mesmo tempo, exigiam dinheiro como se estivessem pagando por produtos de alta qualidade. Os demais servos na cozinha perceberam o que o jovem mestre estava querendo dizer. Era evidente em seus olhos que eles perceberam sua culpa. Tudo isso era verdade. Shang Tian avisou a todos que esta era a última vez. Caso contrário, eles não conseguiriam se safar tão facilmente como hoje. Ele saiu desafiadoramente da cozinha, e os empregados da cozinha se curvaram diante dele. Eles não conseguiam acreditar que o jovem mestre supostamente inferior Shang Tian, que não havia passado no teste de poder santo, tinha ensaboado tão facilmente o pescoço de Qiu-Eru, propriedade da família Changguan. Shang Tian está de bom humor. Ele mais uma vez lembrou aos vilões quem ele é, e como ele e sua mãe devem ser tratados, e como ele e sua mãe deveriam ser tratados. Em algum lugar próximo, ele ouviu os sons do treino. Era o filho da terceira esposa de Chang Guanque, Bai Yuxuang, que estava praticando. Ele dedicou sua diligência e perseverança ao treinamento com a arma. Ele era muito bom com um machado de 2 gumes e praticava um golpe esmagador. Em seguida, ele passou para a técnica do golpe do carrasco e completou a combinação com um golpe mortal. Depois disso, ele começou a recuperar o fôlego. Shang Tian não gostava de Chang Guanque, como ele era muito gordo e arrogante. Além disso, isso não era um treinamento como Shang Tian via. É tudo muito nojento visto de fora. Eu deveria ter pegado uma estrada diferente para evitar ver Chang Guanque. Shang Guanque também não gostava de Shang Tian. Ele o chamou de idiota mesquinho na frente de seus olhos. Em seus olhos, ele era muito fraco. Ele teve o que considerou uma ótima ideia: pregar uma peça em seu meio-irmão mais novo. Ele o chamou e ofereceu alguns doces a Shang Tian. Um deles disse que já é adulto e que agora não é muito viciado em doces. No entanto, Shang Tian continua se esquecendo de sua idade real. Na verdade, ele tem 7 anos de idade. Shang Guanque e sua mãe, Bai Yuxuang, têm intimidado Shang Tian e sua mãe durante todos esses anos. Mas agora, uma boa ideia havia entrado na mente de Shang Tian. Quero dizer, essa é a chance perfeita para dar uma lição naquele garoto arrogante, ruivo e gordo. Shang Tian concordou. Ele começou a sorrir como uma perigosa cobra venenosa. Shang Guanque sentiu o cheiro de algo errado. O sorriso de seu meio-irmão o fez se sentir bastante desconfortável. De alguma forma, Shang Tian não era o mesmo de sempre, mas ele logo se tranquilizou. O que há para temer? Afinal de contas, seu meio-irmão é inferior. Um aleijado que não conseguiu passar no teste do poder sagrado. No campo de treinamento do lado esquerdo havia espadas de batalha, machados e lanças. No lado direito havia escudos e todos os tipos de defesas. Shang Guanque generosamente diz a Shang Tian para escolher absolutamente qualquer arma, para uma batalha de treinamento de qualquer gosto. Shang Tian caminhou até a árvore mais próxima e quebrou um galho para si mesmo. Ele tranquilizou seu irmão mais velho e lhe disse que a melhor arma para ele era um galho recém-colhido. Shang Guanque riu mentalmente de Shang Tian. Ele o chamou de um verdadeiro tolo que havia perdido o medo da morte. Ele avisou Shang Tian que estava prestes a lançar um ataque contra ele. Shang Guanque deu um pulo e balançou o machado de 2 lados. Mas esse soco não assustou Shang Tian nem um pouco. Ele simplesmente se esquivou, dando apenas um passo para o lado. Shang Tian concentrou o poder sagrado em sua mão, com o galho, e começou a contra-atacar.
Shang Guanque tentou se esquivar do golpe o melhor que pôde. O galho de Shang Tian passou a poucos centímetros de seu rosto. Ele estava encharcado de medo. Shang Tian venceu uma luta de treinamento contra Chang Guanque. De acordo com as regras, ele era o mais próximo de seu oponente. Algo incrível aconteceu. Isso simplesmente não fazia sentido. Shang Guanque e Shang Tian permaneceram como estátuas de pedra. Um tipo de silêncio incômodo permaneceu. Finalmente, Chang Guanque disse que seu irmão mais novo, Shang Tian, é um trapaceiro. E esse duelo não conta. Afinal, era impossível perder. Shang Tian sorri e finge não entender nada. O que exatamente Chang Guanque quis dizer? Nos olhos de Chang Guanque, podia-se ver uma raiva negra. Ele não conseguia encontrar as palavras certas. Em suma, essa luta não conta. Chang Guanque disse para começar de novo. Shang Tian sorriu e concordou com outra rodada sem problemas. Shang Guanque percebeu que havia subestimado seu irmão mais novo. É por isso que ele foi pego de surpresa. Agora a coisa vai ficar séria. Não é possível que aquele pequeno cretino consiga derrubá-lo tão facilmente. Shang Guanque apertou os olhos para o galho. O que havia de tão especial nele? Shang Guanque gentilmente pediu a Shang Tian que lhe mostrasse o galho que ele havia arrancado. Definitivamente, havia algum segredo nele. É apenas uma vara de madeira comum. Não há nada de especial nela. Exceto pelo fato de ser irregular, isso é tudo. Shang Guanque fez uma manobra muito sorrateira. Aproveitando o momento oportuno em que Shang Tian estava distraído, ele derrubou o galho de suas mãos com seu machado. Sem aviso prévio, Shang Tian não gostou muito de um movimento tão desonroso. Lutar por meio de truques baixos é maldade. Ele começou a concentrar seus esforços para a luta, e me lembrei da sensação que tive na batalha final em minha vida passada. A sensação de quando ele invocou a espada divina durante a batalha, acumulando poder sagrado. Shang Tian levantou esse galho bem alto com sua força de pensamento para que seu oponente não pudesse vê-lo. Chang Guanque antecipou a vitória. Ele balança seu machado e pretende matar Shang Tian. Ele quer eliminar um rival para a futura liderança da família Chang Guan. Shang Tian não se distrai de sua concentração. Com os olhos fechados, ele sente cada movimento e respiração de seu oponente. Um galho pendurado no ar voa para Chang Guanque com um raio, mal tendo tempo de balançar seu machado. Ela está apontada diretamente para seu rosto. E Shang Tian permanece completamente calmo. Com um forte golpe em sua bochecha direita, o galho derrubou Chang Guanque de seus pés. Ele caiu no chão como um enorme armário. Ela acabou se cravando no pavimento de pedra. Chang Guanque, chocado, leva a mão ao local dolorido em seu rosto. Ele fica horrorizado ao encontrar sangue em sua palma. E o guerreiro ruivo, até então formidável, começou a agir como uma garotinha e a ficar histérico. Shang Tian ameaçou calmamente tirar a vida de Chang Guanque se ele se atrevesse a insultá-lo novamente. Shang Guanque estava muito assustado e começou a pedir a ajuda de sua mãe. Shang Tian conseguiu se defender dessa vez, mesmo que tenha sido difícil. O principal era que ele era capaz de lutar e se defender, e a punição que ele enfrentaria não assustava Shang Tian de forma alguma. Ele realmente espera que esse incidente não afete sua mãe de forma alguma. Alguém que passava por perto, sem ser notado, se aproximou das costas de Shang Tian e puxou um galho da calçada de pedra. Ele era incapaz de esconder sua verdadeira força. De hoje em diante, as coisas serão diferentes. A mudança entrou nesta casa, propriedade da família Changguan. Bai Yuxuan, junto com seu filho pequeno, grita e se encharca de lágrimas e ranho. Ela gagueja e exige que Shang Tian seja punido. O servente da cozinha, Xue Er, também veio se arrastando com o rosto enfaixado. Ele reclamou que havia sido espancado sem merecer. O chefe da família disse que Shang Tian tem uma grande falha. Ele não consegue cultivar o poder sagrado. Portanto, ele não poderia realizar tudo isso. Bai Yuxuan ainda está tramando e balbuciando coisas sem sentido com sua língua boba, na esperança de que suas lágrimas de crocodilo façam o dono da casa chorar. Shang Tian será punido severamente se for descoberto que ele fez essas coisas. Mas precisamos de provas. O Sr. Changguan exige que Shang Tian seja chamado imediatamente. Precisamos resolver isso adequadamente. Bai Yuxuan pronuncia ameaçadoramente o nome de seu rival Bi Yuntian.
ela faria qualquer coisa para que os dois fossem expulsos da casa de Changguan o mais rápido possível. Propriedade da família Changguan. O mestre, ao ver as lágrimas de sua terceira esposa e do filho dela, exigirá uma explicação séria de Bi Yuntian e Shang Tian. Bi Yuntian disse que não havia necessidade de procurar seu filho. Não havia necessidade disso. Ela começou a defender Shang Tian. Ele não tinha nada a ver com o que aconteceu. Foi tudo culpa dela, perguntou o Sr. Changguan com incredulidade. Então foi sua quarta esposa que espancou o empregado de Xuer e machucou seu filho Keer, de sua terceira esposa. Como uma verdadeira mãe, ela se preocupa com seu filho e não queria que ninguém intimidasse Shang Tian por causa de sua incapacidade de controlar o poder sagrado. Bi Yuntian viu que seu filho estava sofrendo bullying hoje. Então ela deixou Shang Tian dar uma lição em Xuer e Keer. E então os três começaram a uivar como baleias beluga. Eles estavam histéricos, dizendo que eram inocentes, que não tinham machucado ninguém e que não tinham tentado bater neles. Bai Xuan sibila como uma cobra e diz ao mestre que Bi Yuntian está protegendo seu filho de propósito. Bi Yuntian respondeu que seu filho era incapaz de controlar o poder sagrado. Então, como ele poderia prejudicar tanto o servo quanto o filho de Bai Xuan? Bai Xuan ficou sem argumentos. Ela começou a gaguejar e não conseguia encontrar as palavras certas. Bi Yuntian reiterou que ela era a única culpada por isso e pediu que Tianxian não fosse punido. O Sr. Changguan tem sido muito generoso, e a punição para Bi Yuntian será um retiro meditativo por 4 semanas. Bi Yuntian aceitou sua punição com dignidade e humildade. Bai Xuan não consegue entender por que a punição é tão leve. Afinal de contas, Keer quase perdeu a vida. Ela se propõe a expulsar Bi Yuntian e Tianshan da propriedade do Sr. Changguan. O destino da família está em jogo. Bi Yuntian se oferece para curar Keer em troca de seu perdão. Bai Xuan é fortemente contra isso. Deus não permita que, em vez de ajudá-la, ele ainda mate seu precioso filho de verdade. O Sr. Changguan observa com um semblante cansado todo esse circo e a contorção de 2 mulheres em conflito. Bi Yuntian chama Keer de um grande porco vermelho gordo e sugere que ele seja dado de comer aos predadores. O Sr. Changguan agiu com muita sabedoria, sem prestar atenção. Ele simplesmente se afastou desse escândalo. Propriedade da família Changguan. Tianxian está sentado à beira do lago e ocioso. Já se passou muito tempo desde a briga entre ele e seu irmão. Ele está esperando que alguém venha atrás dele. Ele está preocupado porque não consegue encontrar sua mãe. Ela desapareceu de repente em algum lugar. Tianxian sentiu a rápida aproximação de alguém ou algo vindo dos fundos. Pelo canto do olho, ele percebeu um objeto voando em sua direção, em alta velocidade. Ele mal conseguiu se esquivar do punhal. Foi ela que voou em sua direção. O mercenário mascarado disse ameaçadoramente a Tianxian que por sua tentativa de ferir Keru, ele seria um homem morto. Tiansan imediatamente adivinhou que esse era o trabalho da terceira esposa de seu pai. Bai Xuan é capaz de tal coisa. O mercenário mascarado confirmou isso. Ela havia suportado os dois por tempo demais. Agora acabou. Ele balançou sua adaga para matar Tianxian em um salto, mas Tianxian saiu facilmente da linha de ataque, sem causar muito dano a si mesmo. O mercenário mascarado lançou uma onda de explosão vermelha contra ele, mas também dessa vez, Tianxian se esquivou facilmente do perigo mortal. Tianxian percebeu que o mercenário tinha um nível baixo de poder santo. Ele seria capaz de lidar com ele. Tianxian deu um pulo e jogou um galho no mercenário. Ele sorriu, não acreditando que o infeliz galho pudesse machucá-lo. Tianxian começa a concentrar o poder sagrado. Congelado no ar, o galho começa a voar em direção ao mercenário, bem atrás dele. O mercenário começa a perceber que algo não está indo de acordo com o planejado. No último instante, ele ergue os olhos para cima e vê um galho voando em sua cabeça. O impacto faz com que sua máscara se quebre em 2 pedaços. O mercenário mascarado acabou sendo o próprio Sr. Changguan. Isso causou um choque terrível em Shang Tian. Será que seu próprio pai realmente queria matá-lo? O Sr. Changguan disse o nome de seu filho com calma. Com lágrimas de alegria nos olhos, ele percebeu que seu filho Tianxian podia, afinal, gerar poder sagrado. Tianxian confessou honestamente a seu pai que podia usar o poder sagrado.
Foi ele quem feriu Keer e o servo de Kiwer. Portanto, ele está disposto a ser punido, mas pede que sua mãe não seja tocada. O Sr. Changguan não entende por que seu filho manteve isso em segredo. Isso poderia ter mudado tudo. Tianxian se esquiva da mão de seu pai com desagrado. Ele sinceramente não entende por que tem que contar tudo. Todos o amaram desde o início. Ele foi nutrido e acarinhado. Todos os recursos possíveis foram direcionados a ele. Mas, assim que seu pai descobriu que Tianxian era aleijado, ele imediatamente abandonou a ele e a sua mãe à própria sorte. Quem é Tianxian para ele? Um homem de família? Ou apenas um meio para atingir seus objetivos pessoais? O Sr. Changguan disse em sua defesa que era muito difícil para ele pensar no futuro da família, mas ele se esqueceu de Tianxian e de sua mãe Bi Yuntian por 2 anos inteiros. Ele os deixou desamparados e sem recursos. Embora Tianxian fosse considerado inferior, o Sr. Changguan não se importava nem um pouco se o filho de sua 4ª esposa estava vivo ou morto. O Sr. Changguan começou a dar muitas desculpas. Afinal de contas, ele não é tão insensível assim. Ele não abandonaria seu filho e sua mãe. Tianxian disse ao pai que, pessoalmente, não se importava com o sofrimento e as dificuldades que ele mesmo havia passado. Mas ele nunca perdoaria o pai pela humilhação e carência da mãe. O Sr. Changguan disse que há um limite para o que o chefe da família pode fazer. É impossível proteger absolutamente todo mundo. Tianxian disse que, de agora em diante, ele só se importava com o destino de sua mãe, mas certamente não com toda a família Changguan. Você pode punir Tianxian da maneira que quiser, mas de agora em diante ele não se importa com laços de sangue e familiares. Isso não é nada para ele. O Sr. Changguan permaneceu em silêncio. Ele não tinha mais nada a dizer ao filho. Suas desculpas eram patéticas. O velho se aproximou do Lord Changguan e deu alguns conselhos. Às vezes, é preciso ser capaz de admitir os próprios erros. Ele não esperava que seu tio tivesse visto tudo. Talvez ele quisesse manter isso em segredo. Propriedade da família Changguan. O tio De e o Sr. Changguan estão conversando. Tianxian é muito talentoso. Ele derrotou Keer com um bastão comum e quase o colocou em uma luta com o próprio Lorde. Mesmo antes do teste de poder sagrado, todos perceberam que Tianxian era talentoso e escolhido. Apenas a pedra não conseguia mostrar isso. Algo estava errado. Stone pode ter cometido um erro. O tio De estava observando o jovem mestre Tianxian. Ele estava estudando secretamente na biblioteca de casa e aprendeu a controlar o poder sagrado por conta própria. O Sr. Changguan não entendia por que o tio De havia escondido tudo dele. O tio De estava observando simultaneamente o pequeno Tianxian e o Sr. Changguan. O principal problema do chefe da família é sua cegueira. O tio De quer levar Tianxian a um lugar especial para treinamento adicional. O Sr. Changguan não consegue acreditar que um homem idoso possa fazer tal coisa. O tio De repreendeu o chefe da casa por não poder cuidar de seu próprio filho. É justo culpar uma pessoa de fora? O Sr. Changguan percebeu seu erro. Seu próprio filho o odeia. Mas talvez não seja tarde demais para consertar as coisas. Tianxian tem um coração justo. Ele deve ser tratado com justiça. Assim, ele poderá atender às necessidades de seu pai. O chefe da família concordou com o raciocínio do tio Dei. Enquanto isso, na residência de Changguanba, Bai Yuxuan, com seu filho Keer e Bi Yuntian, sentam-se em mesas diferentes e aguardam a decisão do senhor. Bai Yuxuan sibila como uma cobra vermelha. Dessa vez, ela espera que os dois sejam expulsos de casa. Bi Yuntian poderia levar seu filho de volta para a casa da mãe a qualquer momento. Esse seria o pior cenário possível. E como Bai Yuxuan pode aparecer em público com essa cara? É como se ela tivesse sido picada por abelhas. O Sr. Changguan descobriu a verdade e trouxe Shangtian com ele. Sem ouvir até o fim, Bai Yuxuan começou a gritar que Tianxian deveria ser punido de forma muito dura, mas justa. Você não pode bater em outras pessoas, sejam elas servos ou irmãos. Mas, ao mesmo tempo, também é proibido que os servos e irmãos maltratem seus vizinhos. De agora em diante, o assunto está encerrado. Não acredito que isso vá simplesmente desaparecer. Bai Yuxuan começou a gritar novamente e falou sobre Keer ser o futuro da família Changguan. Mas o chefe da família rapidamente a calou. O Sr. Changguan disse que, de agora em diante,
Tianxian e sua mãe, Bi Yunqian, devem ser tratados com respeito e honra. A boca de Bai Yuxuan se abriu de surpresa e o ranho saiu de seu nariz. Mas para Bi Yunqian foi uma surpresa agradável. Tianxian está muito satisfeito com o retorno do tratamento justo. Tianxian e Bi Yunqian começaram a se abraçar. Finalmente a justiça havia sido feita. E ninguém foi punido. Isso não é uma comemoração? Eles apenas conversavam de homem para homem. E eles se entendiam muito bem. O mestre pediu à sua quarta esposa, Bi Yunqian, para curar as feridas de Bai Yuxuan e Ke-er. Esse será um grande sinal de reconciliação. E então ele amordaçou Bai Yuxuan. E isso foi o fim de tudo. Bi Yunqian concentrou a energia de cura em torno de seu plexo solar. A energia do céu e da terra flui em suas mãos. Talvez seja o poder dos santos brilhantes que proporciona a cura. Bai Yuxuan está muito feliz. O inchaço em seu rosto desapareceu. Ke-er também está muito feliz. A cicatriz de ter sido atingida pelo galho desapareceu. Ela não dói mais. Tianxian está muito orgulhosa de sua mãe. O que posso dizer sobre o mestre? Sua quarta esposa é um motivo de orgulho. Ainda assim, Tianxian deve ser punido, mesmo que o caso esteja encerrado. Legalmente, ele ainda é culpado. Tianxian está novamente desapontado. Portanto, não se pode confiar na palavra de seu pai. Pelo fato de Tianxian ter praticado de forma errada o domínio da Saint Force, a partir de amanhã ele seguiria o tio D até a sala de treinamento secreta. Não é nem mesmo uma punição, é algum tipo de prêmio. Tianxian percebe que a sabedoria do tio D será útil. O Sr. Changguan entregou a Tianxian um envelope com uma carta e disse a ele para abri-la quando seu nível de força estivesse alto o suficiente. E o futuro de Tianxian poderia mudar muito nesse momento. Tianxian olha para o envelope e percebe que ele contém algo muito valioso. Residência de Changguanba. 7 anos se passaram e eles voaram como 7 semanas. O Sr. Changguan pergunta ao tio de como está indo o treinamento de seu filho. Ele fez algum progresso sério? Tio diz com confiança que para seus 14 anos de idade, Shangtian é realmente brilhante, mas ainda assim, ele não está utilizando seu potencial ao máximo. O Sr. Changguan exige provas. Há uma especulação de que o jovem mestre Xiangtian está propositalmente permanecendo no 7º nível de domínio da Força Santa. O tempo é essencial. Mas de alguma forma, o senhor acha que seu filho está fazendo isso de propósito. Um ano inteiro seria perdido se Xiangtian não avançasse para o 8º nível. Uma mesa aconchegante com cadeiras, coberta por um grande guarda-chuva preto. Os proprietários da casa estão relaxando sob ele. Enquanto isso, a mãe de Xiangtian está desfrutando de seus privilégios. E os empregados estão rondando-os. Bi Yunqian diz que seu filho não pode se distrair. Ele está praticando. E pede à empregada que coloque as frutas na mesa. Bi Yunqian está feliz e sorrindo para si mesma, deitada sob o sol com uma máscara de pepino. Que atitude boa agora, na família, em relação a ela e a seu lindo filho Xiangtian. Xiangtian pode ser visto através das persianas abertas na janela. Ele agora tem 14 anos de idade. Ele se senta e medita com sua espada de treino nas mãos. Suas experiências de vida e memórias de vidas passadas estão sempre com ele. Ele fecha os olhos e elas estão lá. Ele se lembra da batalha nas escadas perto do portal, onde seus companheiros leais foram cercados por inimigos. Eles lutaram desesperadamente lado a lado, enquanto o inimigo continuava a atacá-los em ondas mortais. A ausência de Jiang Chen em suas fileiras reduziu significativamente seu moral. Um de seus irmãos gritou que os traidores da seita nunca venceriam. Jiang Chen os vingaria de qualquer maneira. O inimigo sorrateiramente cravou a espada em suas costas, prendendo-o no chão. Restam apenas 3 deles. Eles são os últimos. A ordem foi dada para matar todos eles. Os 3 homens corajosos resistiram até o fim, e diante da morte, nenhum deles vacilou, nem perdeu a determinação de lutar. E todos caíram como um só, e o chão em que estavam ficou completamente coberto de sangue. Xiangtian ouve uma voz em sua cabeça pedindo para ele parar. Ele se levanta e golpeia com grande força o chão de pedra da casa com o punho. Para acabar com essas lembranças, então ele volta a si, está respirando pesadamente. Acontece que não era uma meditação, era apenas um sonho assustador, mas um sonho muito real. Jiang Chen, no corpo de Xiangtian, sabe exatamente quem ele é.
Mas nos últimos anos, ele relaxou demais. Afinal de contas, ele nunca teve sua própria casa. Durante todo esse tempo, ele não tentou se tornar uma pessoa melhor. Ele apenas começou a se acostumar com a vida despreocupada na mansão Changguan, especialmente porque suas atitudes já haviam mudado para melhor. Você não pode fugir de si mesmo. Jiang Chen sabe que ele não é Xiang Tian de Changguan. Seus inimigos estão se preparando para seu retorno. Ele precisa tentar se tornar ainda mais forte e encontrar o caminho de volta ao seu mundo, onde estava sua vida passada. É isso que você precisa manter em sua mente. Esse é o pensamento principal. Ele nunca deve ser esquecido. Todos devem saber e entender quem são e de onde vieram. Shang Chen tinha avançado para o 8º nível de força a partir deste ponto. Ele tinha propositalmente procrastinado isso. Ele não queria deixar esta casa Changguan, residência Changguanba. Seu pai e seu tio Dei estão muito felizes. Ele agora está no 8º nível de poder sagrado. Atendeu a todas as expectativas deles. É possível ver isso em seus rostos sorridentes. Shang Chen perguntou se ele poderia abrir o envelope com a carta. O envelope continha apenas uma escrita em um pedaço de papel. O Sr. Changguan explica ao filho que essa é uma carta de admissão para a academia mais famosa de Kargat. Ele é o candidato perfeito para o estudo. Agora o futuro da família está em suas mãos. Podemos chegar à cerimônia de formatura bem a tempo. Shang Chen recebe um presente de seu pai, e ele tem grandes esperanças de que seu filho tenha muito sucesso na idade adulta. Bi Yunqian está muito preocupada com seu filho, e já preparou todo um cronograma e um suprimento de alimentos para ele. Ao mesmo tempo, ela se vangloriava muito. A terceira esposa e seu filho ficaram doentes de inveja e raiva e foram para a cama. O tio Dei diz que é hora de pegar a estrada. O dia está chegando ao fim, e voar é melhor sob a luz do sol. Eles se acomodam para montar o grifo. Shang Chen se despede de seus pais. Ele não se esquecerá deles durante seus estudos. O grifo grita e sobe alto no céu. Shang Chen enviou-a para seu novo local de estudo em um grifo de fada, com a experiência e a sabedoria do tio De ao seu lado. Shang Chen e o tio De voam em um grifo para a academia mais famosa de Kargat. A sensação de voar é incomparável. Muito tempo havia se passado. Shang Tian sentia muita falta dele. O tio De diz a Shang Tian que seu meio-irmão está na academia, mas ao contrário dele, parece que Shang Tian não tem medo de voar. Essa notícia surpreendeu muito Shang Tian. Ele não sabia que tinha outro irmão. O tio De pediu desculpas a ele, pois sua memória não era a mesma, e ele se esqueceu de lhe contar. Shangguan Hu é o irmão mais velho de Shang Tian e o filho da primeira esposa do senhor. Ele não sabia sobre ele porque a terceira esposa a expulsou de casa. Shang Tian agora percebia que Bai Yuxuan queria fazer o mesmo truque com ele e sua mãe, mas foi uma chatice. Shangguan Hu tinha 17 anos de idade quando entrou na academia. Portanto, não havia necessidade de hesitar em pedir-lhe ajuda. Shang Tian agradeceu ao tio De por seu sábio conselho. O grifo já está se aproximando da academia Kargat. Você pode ver o topo dos telhados. O tio Dai diz ao jovem senhor que eles estão quase lá. Shang Tian está dominado por sentimentos maravilhosos. Uma mistura de entusiasmo e prazer. A academia em si abrange uma área muito grande. Ela tem tudo o que você precisa para educar seus alunos talentosos. Uma multidão de alunos cercou o local onde o grifo aterrissou com os novos convidados. Muitas pessoas. Tanto os professores quanto os próprios alunos. Talvez não seja fácil para Shang Tian encontrar seu irmão. De repente, ele o viu. Um homem grande e bonito chamado Shangguan Hu. Ele havia chegado cedo de propósito para cumprimentar seu irmão Xiang Tian. Xiang Tian se sentiu muito constrangido. O tio De, por outro lado, ficou muito feliz ao ver Shangguan Hu e começou a dizer a Shangguan Hu que seu pai, o chefe da família, o desejava muito. Shangguan Hu me pediu para não mencionar seu pai. Ele ainda guarda rancor contra ele. O reencontro aconteceu. O irmão mais velho e o irmão mais novo agora estão juntos. Shangguan Hu tranquiliza Xiang Tian e diz que não há nada a temer. Ninguém se atreverá a machucá-lo. Os dois saem sozinhos para dar uma olhada. Xiang Tian olha para Shangguan Hu com respeito, um verdadeiro irmão mais velho. A famosa Academia Kargat. Tudo para onde Shangguan Hu aponta seu dedo é a Academia Kargat. Seja o prédio ou as torres. Shangguan Hu está muito satisfeito consigo mesmo
e diz que isso é o fim. Não há necessidade de entrar em detalhes. Shang Qian diz, culturalmente, que gostaria de um tour mais detalhado. Parece que, aos seus olhos, Chang Guanhu está se tornando um dissimulador. Shang Qian tem uma competição de calouros amanhã. É uma ótima maneira de conhecer todo mundo. É uma batalha entre novatos. Você tem que dar o seu melhor. Chang Guanhu lhe dá uma estrela dourada. Shang Qian não quer participar de nenhuma competição. Ele não gosta do fato de ter sido inscrito lá sem seu conhecimento e consentimento. Shang Guanhu envia seu irmão para a cantina para buscar um refresco para Shang Tian. Ele mesmo correrá para pegar os materiais de inscrição. Agora ele está sozinho. Mas ele nem sabe onde fica a cantina. De alguma forma, ele a deixou de repente. O refeitório da Academia Kargat era tão bom quanto o da casa dos pais de Changguan. A comida aqui é barata, mas de boa qualidade. Portanto, mesmo os alunos pobres podem se alimentar decentemente. A academia iguala os direitos de todos, independentemente da riqueza. Shang Qian pegou algo da mesa e começou a mastigar. Mas então, alguém se aproximou dele e bateu com a palma da mão na mesa. E a voz de alguém lhe disse para ir a outro lugar. Ele se virou e viu 3 alunos da academia. A pessoa que falou com ele estava no meio. Shang Qian respondeu com muita calma. Todas as mesas pertencem à academia. Se eles quiserem, podem se sentar ao lado dele. Se não quiserem, deixe-os coçar a cabeça. Esse trio se mostrou bastante arrogante. Um deles estava apenas gritando para todos. Mas parecia uma briga. Quando terminar de comer, ele sairá por conta própria. Assim, os 3 terão que ficar esperando. Sua insolência os deixou furiosos. Acho que ele não sabia quem eles eram. Ou sua posição na academia. Um dos membros do trio, o mais calmo, olhou de soslaio para Shang Tian. Ele notou que Shang Tian vinha de uma família de boa renda. Portanto, ele era de descendência nobre. A administração da academia proíbe a humilhação dos pobres, mas os nobres devem lidar uns com os outros. Será que Shang Qian poderia acreditar na palavra desse aluno de que sua vida na academia se tornaria insuportável? Os outros alunos da academia sabiam que era melhor não brigar com esse trio do clã Kadi. Seria mais custoso para eles mesmos. Shang Qian percebeu que eles eram meros fanfarrões, assustando-o com suas origens. Isso já havia acontecido com ele muitas vezes em sua vida passada. Ele estava comendo em silêncio e ignorando aquele trio de Kadi. Isso só os deixava frenéticos e quase tremendo. O do meio era o que mais gritava com ele. Ele simplesmente não aguentava mais. A raiva o estava dominando. Ele pegou a toalha da mesa e derrubou quase todos os pratos no chão. Apenas um permaneceu nas mãos de Shang Tian. Ele caminhou desafiadoramente sobre os restos de comida no chão. Ele então atacou Shang Tian em uma tentativa de espancá-lo, mas ao perder, Shang Tian conseguiu se esquivar facilmente de seu forte soco. Em seguida, ele contra-atacou com força e deu uma cotovelada nas costas do agressor. Ele enterrou o rosto no chão. Seus dentes rangeram. Os outros 2 ficaram atônitos. Shang Tian advertiu seu oponente. Ele é completamente incapaz de se controlar. Sua técnica é completamente inútil e seu treinamento é nojento. O agressor se levantou rapidamente e começou a ameaçar Shang Tian de que o mataria. Era possível ver que ele havia quebrado muito o queixo com a queda. A voz de um homem grande veio de uma mesa vizinha. Ele pediu que os 2 parassem com o conflito. Ele se levantou da mesa e disse que o local estava vazio e que o trio poderia começar a comer com segurança. O Kadi ferido disse a ele para se meter na sua vida. Esse cara era realmente enorme. Ele se destacava em altura e tamanho entre todos os seus colegas de classe. Ele tinha uma expressão amigável no rosto. Mas esse lutador não conseguia parar. Ele já havia se esquecido de Shang Tian e começou a atacar o grandalhão. O grandalhão era muito forte e ele não conseguia aguentar um soco. Ele era como uma enorme carcaça que não sentia dor ou mesmo desconforto. KD foi informado de que o profissional de saúde é como um porco que quer ser bem espancado antes de ser cozido. Shang Qian interveio e disse para não tocar nos outros. Essa é apenas uma briga deles. Portanto, eles devem resolver o problema entre si. O mais calmo dos Kadi esfriou o ardor de seu irmão do meio. As regras da academia proíbem conflitos com os pobres. Eles poderiam se meter em problemas. Os outros alunos perceberam que o cheiro era de uma grande briga.
Eles tentaram sair do refeitório o mais rápido possível. Eles não precisavam de uma briga. Xiang Tian foi ameaçado de que a humilhação do clã Cadi não iria simplesmente desaparecer. Eles fariam de tudo para expulsá-lo da academia. Como ele havia dito anteriormente, a administração da academia não interferia nas disputas entre os nobres. Isso quebraria todos os ossos de seu corpo. Shanten adoraria assistir a essa apresentação circense. Naquele momento, ouviu-se a voz do irmão mais velho de Changguan-hu, que pulou e quebrou a mesa da sala de jantar, criando assim um enorme estrondo. Shang Tian disse a seu irmão mais velho que aparecesse normalmente e não precisasse quebrar os móveis. Changguan-hu avisou a Cadi Yun que o irmão mais novo não será dado. Se ele quiser lutar, estará sempre a seu serviço. Percebi imediatamente a enorme pilha de documentos em minha mão. Esses papéis eram todos para Shang Tian. Ele precisava preencher todos eles e assiná-los para se registrar no torneio de novatos. Cadi Yun não percebeu imediatamente que Shang Tian era o quarto irmão de Changguan-hu. E Changguan-hu disse que seu irmão mais novo era tão talentoso quanto ele. Os outros dois, com a cara amarga de Cadi, começaram a ameaçar Changguan-hu e Shang Tian novamente. Cadi Yun imediatamente sorriu dizendo que era melhor não provocar Changguan-hu. Ele é como um animal raivoso. Ele ordena que os outros Cadi deixem o refeitório. Este não é um bom momento para um confronto. Changguan-hu está se exibindo para Shang Tian, mostrando como ele é legal e como é respeitado por seus colegas na academia. Cadi Yun é o mais astuto e cauteloso dos três. Ele sabe quando atacar e quando recuar para obter a vitória. Shang Tian se inscreveu no torneio de artes marciais para iniciantes. Será muito mais fácil derrubá-lo. Qualquer um que se atreva a insultar Cadi se torna um cadáver ambulante. Shang Tian passeou calmamente pelos terrenos da academia e refletiu. Changguan-hu fugiu novamente e o deixou sozinho. É seu primeiro dia na academia e ele já tem uma pilha de papéis para preencher. E Shang Tian não é bom em navegar pelo terreno. E o grandalhão era um cara muito engraçado. Eles trocaram algumas palavras e depois se separaram, mas foi um bom contato. Changguan-hu inscreveu Shang Tian nesse torneio de novatos em vão. Ele não tem interesse nele. Por enquanto, você pode simplesmente caminhar pelo campus. Precisamos nos familiarizar com a academia mais famosa. E então ele viu dois calouros, um irmão e uma irmã. Os irmãos e irmãs da seita também se esconderam na vida passada. Todos têm 7 sentidos e 6 desejos. Enquanto caminhava, Shang Tian viu duas pessoas se esgueirando usando roupas pretas e máscaras. Eles parecem bastante suspeitos. Eu me pergunto para onde esses dois estão indo. Eles elaboram um plano em que um dos irmãos precisa fazer com que uma garota goste dele. E eles precisam apresentá-lo como um herói corajoso aos olhos dela. E ele adverte a garota para que não se machuque. Ela é muito pequena e frágil. Shang Tian já havia visto isso centenas de vezes antes. Sem engenhosidade, é a mesma coisa de sempre, feita da mesma forma por causa de sua preguiça. Ele simplesmente não consegue superar isso. Ele está interessado em ver como tudo termina. A floresta noturna, perto da Academia Kargat. Os passos leves de alguém são ouvidos no chão. Um rapaz, na presença de sua namorada, elogia uma garota que ele viu. E esses elogios não agradaram a namorada. Por acaso é a nova garota que partiu o coração de muitos alunos da academia? 3 bandidos negros disfarçados bloquearam seu caminho. E eles começaram a se aproximar dela com propostas obscenas e a intimidaram. Um deles chegou até ela e começou a assediá-la. Esse foi seu grande erro. A garota era muito forte e robusta. Ela facilmente torceu o braço dele. E então ela se jogou sobre si mesma. E simplesmente o derrubou no chão. Ele provavelmente não tinha um único osso intacto. Os outros 2 bandidos de túnica ficaram perplexos. Como uma mulher aparentemente tão pequena, delicada e bonita, poderia ser tão robusta e forte? Embora não goste de brigar, ela não tem medo de sujar as mãos, se necessário. E ela não poupará os bandidos vilões. Isso será uma lição para eles. Shang Tian ficou agradavelmente surpreso ao notar a grande habilidade dessa garota. Os outros 2 bandidos olharam para Shang Tian e pediram ajuda ao irmão mais velho. Shang Tian não percebeu imediatamente quem eles chamavam de irmão mais velho. Ele já estava arranhando suas garras e fugindo. Belly decidiu por si mesma que Shang Tian era o principal vilão. E ela vai lhe dar uma lição imediatamente. Mas ele começou a acenar com as mãos e a dizer que ela tinha entendido tudo errado.
Sem entender completamente, a garota foi atacar Shang Tian. Os outros dois bandidos encolhidos aproveitaram o momento e começaram a se levantar o mais rápido que podiam. Shang Tian não queria entrar em uma briga, mas não havia mais escolha. Ele ainda está um pouco entediado, e ele quer se alongar, e parece que a garota pode fazer algo bom. E então o duelo deles foi interrompido por uma mulher poderosa. Ela disse para parar imediatamente. Era como se os dois estivessem parados no lugar. Shang Tian, para seu grande espanto, não pode se mover. E a garota imediatamente reconheceu a mulher como sua mentora. A Academia Kargat tem uma regra que proíbe o uso do poder sagrado para fins puramente pessoais. A garota começou a se justificar. Ela admitiu sua culpa, mas apontou o dedo para Shang Tian e o chamou de fora da lei. A mentora disse à aluna que ela descobriria por conta própria. Ta desafiadoramente caminhou até Shang Tian, que estava congelado como uma estátua de pedra. E ela começou a fazer caretas e a mostrar a língua na frente dele. Então ela se virou e foi embora. Mas dessa vez ela teve sorte. Shang Tian tentou se explicar para a mulher. Sua aluna não entendeu tudo. É por isso que ela mesma queria atacar primeiro. A mentora olhou para Shang Tian com cuidado. Ela percebeu que a força dele era diferente do normal. Shang Tian estava com medo de que seu mentor descobrisse rapidamente seu segredo, e perceberia que ele não era deste mundo. Mas ela rapidamente deixou o garoto à vontade. Apesar de saber o nome dele, ela não se mete nos segredos dos outros. Shang Tian ficou surpreso com o fato de ela o conhecer. Mas primeiro é preciso provar que ele merece viver neste mundo. Ela começou a concentrar sua energia interna na ponta do dedo. Um flash brilhante passou na frente do rosto de Shang Tian. Sua mentora disse que o mataria com suas próprias mãos se ele não provasse seu direito de viver neste mundo. Shang Tian achou que ela estava louca. Como um mentor poderia matar um aluno calouro da academia que acabara de chegar? Ela repetiu de forma ameaçadora para que Shang Tian memorizasse bem suas palavras. Um vórtice de energia se formou ao redor de Shang Tian. Ele começou a sugá-lo. Foi como se ele começasse a afundar em energia, como areia movediça. A mentora disse que era um presente dela. O vórtice quase engoliu Shang Tian. E ele se viu em uma floresta completamente diferente. Ele logo percebeu que era teletransporte, enquanto ele estava olhando para o terreno. Atrás dele, Shang Tian ouviu uma voz familiar. Era seu irmão mais velho, Chang Guanhu, e ele estava gravemente ferido no estômago. Ele rapidamente correu até ele para examinar seu ferimento. Chang Guanhu havia acidentalmente perturbado uma fera que estava além de sua força, e foi ferido no estômago por ela. Ele conseguiu o núcleo mágico que estava procurando especificamente para Shang Tian, e pede ao irmão que o leve de volta. Esse núcleo mágico ajudará Shang Tian a se tornar mais forte. É apenas necessário antes do torneio de novatos. Shang Tian não conseguia acreditar que Chang Guanhu havia feito isso por ele. Foi por isso que ele partiu. Chang Guanhu disse que eles eram companheiros de sangue. E ele não poderia deixar seu irmão mais novo sem apoio. Ele está dando alguns conselhos a Shang Tian. Ele precisa se preparar bem e ter um bom desempenho no torneio de novatos. Isso será um trampolim para ele. Chang Guanhu se sentou no chão em frente a Shang Tian. Em seguida, ele já se deitou e cruzou os braços como um homem morto. Shang Tian perguntou o que seu irmão mais velho estava fazendo. Chang Guanhu está começando a quebrar a comédia. Tudo o que ele poderia fazer por Shang Tian, ele já fez. Agora, ele está se preparando para morrer e pede um enterro adequado. Shang Tian olha para esse circo e não sabe como reagir adequadamente para não ofender Chang Guanhu. Chang Guanhu se alegrou. Embora estivesse sangrando agora, ele estava vivo. A mineração do núcleo mágico valeu a pena. Shang Tian arrancou um pedaço de suas roupas e fez um curativo no ferimento de seu irmão mais velho. Isso o ajudaria a não perder sangue. Ele habilmente prestou os primeiros socorros a Chang Guanhu e disse que ele deveria ir para a academia. Com certeza ele seria curado lá. O irmão mais velho agradeceu a Shang Tian. Ele é um cara legal. O mentor viu tudo isso e aprovou as ações de Shang Tian. E assim encerramos mais um capítulo épico de Celtic Sword God. Mas será que o nosso protagonista está realmente preparado para enfrentar os desafios que estão por vir? E o que será que o destino reserva a ele na próxima parte dessa incrível jornada? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com quem também é uma história cheia de ação e mistério. Comente aqui embaixo o que você achou deste capítulo e o que espera
espera para o próximo. Para não perder nenhuma atualização, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo episódio, aqui no